Aê, estamos online. Bom dia para todo mundo. Vamos chegando, que é hora de transmitir essa aula ao vivo. Quem é que tá aí? Vai comentando aí para eu saber. Vana, bom dia. Luci Maria, bom dia. Vamos chegando, pessoal. Marilene, de Salvador, minha conterrânea, massa. Leonora, diz aí de onde você é para eu saber onde é que a gente está chegando nesse Brasilzão. Leonora, bom dia, Leonora. Vamos chegando, vamos chegando. Cara de sono, sabadão, 10 horas da manhã. Fala, Carlos, Florianópolis, massa. Já tá fazendo frio aí? Como é que tá o clima? Aqui tá uma chuva danada de uns 2 dias pra cá. E as rosas do deserto estão todas lá, todas na chuva. Nádia, bom dia. Hanna. Yumara. Isso aí. Vamos dar 5 minutinhos aqui pro povo chegar e a gente começa o nosso bate-papo, tá? Quem mais? Thalita, bom dia. Ana Carla, de onde vocês são? Falam aí a cidade, pra eu saber. Bom dia, Thalita. Bom dia, Ana Carla. Leonora, Goiânia. Muita gente de Goiânia me segue. Tem muitos produtores também nessa região aí, né, do Goiás. Eu acho que o clima deve ser bastante favorável aí também. Hortolândia, São Paulo, Thalita. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Massa, gente do Brasil todo. Aqui em Salvador a gente não tem inverno, né? O mínimo que faz, a temperatura mínima aqui é 27 graus, assim, no auge do inverno. Mas chove muito, né? Esse é o problema. Agora aqui tá chovendo há 2 a 3 dias seguidos aqui, sem parar de chover. Quem mais? Quem tá chegando aí? Vamos começar? Comentem aí para eu saber. Nádia, Arapiraca, Alagoas, massa, Alagoas, São Paulo, Rio, Goiânia, Florianópolis, Salvador. Tem mais gente de Salvador aí? Ou só Marilene? Quem mais que tá por aí? Estância, Sergipe, que massa. Massa, Ana Carla. Vamos chegando? Vamos começar esse nosso bate-papo para ver se a gente acaba cedo, para ir para o almoço de família, fim de semana. Tô atrapalhando o fim de semana de vocês, né? Sacanagem. Próxima vez eu vou experimentar fazer num dia de semana à noite. Mas, pô, fazer à noite com rosa do deserto, eu achei que não cabia muito, né? Não dá pra mostrar as florzinhas aqui. Eu queria fazer no jardim, mas a chuva não deixou. Minha intenção era fazer hoje no jardim, direto. Cheio de rosa do deserto do lado. Mas aí a chuva veio e atrapalhou. Mas esse horário, muita gente se queixou que estava trabalhando, que tinha outro compromisso. Então, na próxima vez, eu acho que eu vou experimentar fazer durante a semana à noite. Eu acho que pode ser uma boa opção. Divaldo, Ituiutaba, Minas Gerais. Rafael, Ribeirão Preto, São Paulo. Glória Maria, Espírito Santo. Luci Maria, Barreiras. Um calor danado em Barreiras. Aí sempre tá um calor danado, né, Luci Maria? Faz frio aí? Acho que faz, né? Acho que tem noites frias e dias quentes, né? Piranhas, Alagoas, Fátima. Bom dia, Fátima. Então vamos começar, né? O que me motivou, pessoal, a fazer essa aula de hoje sobre os 7 principais erros cometidos nas rosas do deserto é que eu tenho absoluta certeza que você comete algum desses erros, se duvidar alguns desses erros, tá? E eu falo isso porque eu não paro de receber mensagens diariamente de seguidores do Instagram, do Facebook, pedindo ajuda, relatando problemas, né? E normalmente problemas relacionados a um desses 7 erros. É impressionante. E minha promessa é que se você parar de cometer esses erros hoje mesmo, você vai dar um salto no cultivo das suas rosas do deserto, tá? Você vai sentir quase que imediatamente. Aí eu te falo com convicção, porque essas pessoas que me procuram com esses problemas, quando a gente consegue resolver, eu dou dicas, oriento, e essa pessoa consegue resolver aquele problema pontual,
aquilo já faz uma diferença danada. Eu recebo fotos depois, é uma alegria, uma festa quando eu recebo uma foto semanas depois ou alguns meses depois, dizendo: ó, você lembra que naquele dia você falou para mim que era para eu fazer tal coisa com minha planta, resolver tal problema, olha como ela está hoje, aí me manda uma foto. Isso é incrível e eu vejo isso acontecer o tempo todo. Então eu te prometo que se você parar de cometer esses erros, você já vai sentir uma diferença absurda no cultivo das suas rosas de deserto, tá? É batata. 90% das mensagens que eu recebo diariamente, se duvidar mais de 90%, estão relacionadas a esses 7 erros, tá? E quando eu falo que a pessoa manda uma mensagem dizendo que aquilo resolveu o problema, que aquilo fez com que a planta dela ficasse muito mais bonita, eu não investigo se essa pessoa está cometendo outros erros também, né? Porque às vezes elas estão cometendo mais de um erro, mas eu não tenho como chegar para todo mundo e dizer: vem cá, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, fazer um checklist com a pessoa, né? Não dá. Não tem tempo hábil para isso. Mas só dela resolver um desses probleminhas, parar de cometer um desses erros, já faz uma diferença. Se você parar de cometer os 7, garantir que você não está cometendo nenhum desses erros, aí, maravilha, né? E eu não sei se você está inscrito na minha lista de e-mail, agora tá, né? Porque para participar dessa aula você teve que deixar seu e-mail lá. Mas eu tenho uma pequena lista de e-mails que eu mando novidades, mando às vezes conteúdo interessante, e você vai começar a receber isso nas próximas semanas, tá? Mas há umas 2 semanas atrás eu abri uma possibilidade das pessoas me mandarem testemunhos, porque eu queria ter essa ideia mais concreta, assim, desse impacto que esse conteúdo que eu publico, dessa ajuda que eu dou, dos conselhos, queria ter uma ideia de um impacto real que isso causa nas pessoas, né? E foi incrível, eu recebi, a lista pequena, eu recebi mais de 100 testemunhos, cada um mais impressionante do que o outro, assim, me surpreendeu muito, eu realmente não esperava. Eu fico lendo os testemunhos dizendo: pô, que massa, que bacana, né? E olhe também, essas pessoas não tiveram acesso a um método estruturado, né? Que eu vou falar desse método para vocês também hoje, que eu estou criando, tá? Então isso já faz um impacto, já dá um impacto muito grande na vida das pessoas. O pessoal tá chegando: Ayaran, na verdade, Márcia Ribeiro, Germán, grande Germán, Lucimaria, massa. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas no meio desse processo, deixem as dúvidas aqui no chat, tá? Eu vou deixar para responder essas dúvidas no final do nosso bate-papo, para a gente não ficar interrompendo o tempo todo, tá bom? Mas eu tô aqui acompanhando o chat. Duda Bezerra, Salvador, Bahia. Ana Paula, calma, Ana Paula, eu vou falar sobre os 7 erros ainda. Ana Paula disse que não conseguiu ver os 7 erros, eu ainda vou falar sobre isso. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho da história, né, de como isso tudo começou, né? Eu comecei a cultivar rosa do deserto há uns 4 anos atrás, num apartamento de 2 quartos, apertadinho, não tinha varanda. Eu vou fazer uma coisa com vocês, para contar um pouquinho dessa história, eu vou mostrar umas fotos. Eu estava ontem preparando essa aula e procurando umas fotos para mostrar. E eu tenho um álbum, eu tiro muita foto, eu registro tudo das minhas plantas, né? Para depois acompanhar o desenvolvimento. Eu fiz, pô, vai ser bacana falar da história mostrando a foto. Eu entrei no álbum, vamos dar uma olhada nesse álbum mesmo, assim, eu mostrando um pouquinho dessas fotos para vocês. Acho que vai ser legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá vendo aí? Ó, vou passar lá pro começo de tudo. Uns 4, olha a quantidade de fotos. Há uns 4 anos atrás, quando a gente começou a cultivar, tá? E eu comecei a cultivar assim, ó. Uma mini estufa, direto no substrato. Plantei 30 sementes, germinaram 23. E como eu falei, eu estava num apartamento de 2 quartos, não tinha varanda. O que eu tinha era uma bancadazinha que ficava na minha janela, na janela do quarto. Era o espaço que eu tinha para botar essas plantas. Tá, e elas foram crescendo, saíram da estufa, passaram para uma sementeira. E aí, da sementeira, elas cresceram. Eu comecei a tirar algumas da sementeira, passar para vasinhos. Então foi a minha primeira experiência em transplante, tá? Olha eu aqui, ó. Isso aqui é na cozinha de casa, pessoal. Isso aqui é minha cozinha. Eu forrava a cozinha para ficar cuidando das plantas. E assim foi indo, tá? Passaram para vasinhos maiores. Minha ideia inicial
era dessas 23 plantinhas, presentear, dar de presente umas 20, ficar com 3 plantas. E quem disse que eu consegui fazer isso, né? Ó, essa foto aqui, ó, não sei se vocês veem aí, essa foto foi minha primeira poda radical. Tá? Depois eu mostro essa planta para vocês, como é que ela tá hoje. Então elas passaram para a bancada, você vê que isso aqui está na minha varanda, não é varanda, é uma bancadinha na janela do quarto. Tá? E aí, essas fotos estão passando para você? Como é que tá aí? As fotos não estão passando, né? Tá numa captura aqui de janela. Poxa. Bom, então não estou conseguindo botar essas fotos para passar. Deixa eu ver aqui, enquanto eu falo para vocês, eu vou tentar corrigir isso, tá? Eu pensei que as fotos estivessem passando, me avisaram aqui agora, meus assistentes me avisaram que não está conseguindo passar a foto. Eu vou recolocar essa captura aqui para poder ver se eu consigo, tá? Mas enfim, eu cultivava num pequeno apartamento, numa janelinha, né, numa bancada, e essas plantas começaram a ganhar um espaço muito grande. Eu acho que agora vai. Eu consegui colocar, tá? Massa. Agora eu acho que tá indo. Então vocês estão vendo aí, ó. Vou mostrar antes aqui para vocês rapidinho, ó, a minha sementeira, tá vendo? Minha pequena estufa, minha mini estufa no substrato, onde eu germinei primeiro, vou passar rápido. Olha eu aqui, ó. Ó, cuidando das rosas do deserto na cozinha de casa, fazendo transplante. Eu imagino que muitos de vocês cultivem rosas do deserto no apartamento também, né? Então essa foi minha realidade durante bastante tempo, tá? E elas começaram a crescer, eu tinha que botar na janela. Ó, que eu falei aqui, a minha primeira poda radical pendurada. Botar na janela, na bancada da janela. Na bancadinha da área de serviço, já com as plantas um pouco maiores, tá vendo? Isso aqui as plantas já tinham uns 8, 9 meses. Então a realidade foi essa durante muito tempo, ó, na sala. Essa aqui, ó, é uma planta que vocês conhecem, eu mostrei esses dias nos stories. Vocês devem lembrar dela. Isso aqui foi o meu primeiro transplante dela, que eu já fiz essa limpeza de raiz e coloquei ela desse jeito. E a partir daqui ela cresceu e se tornou aquela planta bonitona que vocês conhecem. Ela está aqui do meu lado, na verdade. É essa aqui. Mas não dá para ver por causa do foco da câmera, do enquadramento da câmera. Mas vocês conhecem. Depois eu mostro ela com calma. E isso tudo até o dia, ó. E eu registro tudo, né? Vou registrando e é bacana. Até o dia que eu me mudei para essa casa, que foi aqui. Esse é o momento. Aí tudo ficou uma maravilha. O espaço já não era problema. Né? Então eu pensei, bom, agora eu posso ter mais plantas, eu vou ter mais tempo de sol para minhas plantinhas, não vou precisar ficar fazendo malabarismo, né? E aí, resultado, plantei novas sementes, obviamente, e comecei a aumentar o meu plantel, né? E estava tudo indo a mil maravilhas, pessoal, tá? Até o momento em que começou a chover em Salvador. Isso aqui era verão, eu me mudei para essa casa no auge do verão, tá? Era fevereiro, comecinho de fevereiro, 1º de fevereiro. Auge do verão, maravilha. Quando chegou essa época agora, final de abril, maio, aí o bicho pegou. Começou a chover. Ó, aqui você já vê, ó, chão encharcado, chuva. Começou a chover. E aí, eu não tenho nessa casa aqui um lugar onde bata sol e as plantas fiquem protegidas da chuva. Não tenho lugar nenhum da casa. Então as plantas ficavam no tempo e quando chovia muito eu corria para tirar a planta do tempo. Botar a planta na varanda, tirar a planta da varanda, botar a planta na varanda. Passei muito tempo fazendo isso. Eu já cheguei a acordar de madrugada com tempestade, com barulho de tempestade, e eu saí correndo para fora para tirar a planta do tempo para botar na varanda. Olha como é que elas ficavam aqui, ó. Elas na bancada. Aqui já são as sementeiras de novas plantas, tá? Essa aqui é uma planta grande que era de minha tia, eu herdei ela, então ela não faz parte dessa primeira leva aqui de plantas que eu plantei. E aí eu ficava nessa loucura de tirar a planta daqui, planta dali, mas até então tudo bem, até então estava tudo correndo bem, tá?
Até o dia que eu tive o primeiro grande problema, o primeiro baque. E isso foi quando realmente esse baque mudou minha vida, assim. Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra gente falar sério. Esse baque mudou minha vida, porque eu perdi uma planta. Eu não me dei conta, e era uma planta, talvez uma das 3 mais interessantes plantas que eu tinha. Eu gostava muito dela. Eu ficava visualizando ela com flor branca, que ela até então não tinha florido. Eu vou falar sobre isso depois. Nenhuma delas tinha florido. Porque eu cometia um desses 7 erros. Essas plantas já tinham 1 ano já. 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e nenhuma tinha florido até então. E eu cometia alguns desses erros que eu vou falar para vocês hoje, tá? Mas essa planta apodreceu do nada. Um dia eu notei que na base da raiz tinha alguma coisa escura, apertei e estava mole. Rapaz, bateu um desespero que você não imagina. E quando eu tirei essa planta do vaso, já era. A planta estava toda tomada por podridão, a raiz estava toda podre. Talvez se fosse hoje, eu fico pensando, vira e mexe eu penso nessa planta, para você ter ideia, eu não esqueci dela até hoje. Porque era uma planta que eu trabalhava raiz de algum tempo, fiz levantamento de raiz, fiz limpeza, condução, botei isopor, enfim, era uma planta que eu estava preparando e eu adorava essa planta. Talvez se fosse hoje eu teria conseguido salvar essa planta, porque eu tenho mais experiência hoje, né? Talvez eu já salvei plantas parecidas, plantas que tiveram problemas assim, sejam plantas minhas ou plantas de amigos, eu já consegui salvar. Mas nesse momento eu não sabia, saí buscando pela internet ajuda, mas não consegui salvar essa planta, né? E nesse momento eu fiz, não, eu tenho que tomar alguma atitude aqui, porque não vai dar. Eu estou plantando mais sementes, vou ter mais plantas, não vou conseguir ficar fazendo essa gestão de tira a planta da chuva, bota a planta no tempo e atento para ver se alguma coisa está acontecendo, sem saber direito o que é que pode acontecer, né? Eu fiz, não, eu vou ter que levar isso a sério, né? Eu sou muito metódico, assim, eu cursei engenharia elétrica. E eu sou muito metódico, né? O lado racional do cérebro ele funciona muito bem para criar métodos, para organizar, para categorizar. Então eu pensei, não, eu vou levar isso a sério porque eu não quero que isso volte a acontecer. Se começar a planta como essa aqui apodrecer e morrer, eu desisto. Eu simplesmente desisto. E pensei até em desistir nessa época. Eu ainda tinha poucas plantas, eu fiz, vou seguir aquele projeto inicial, que é dar essas plantas de presente, e fico com uma só e pronto, e fico sem dor de cabeça, né? Mas eu fiz, não, eu vou criar, vou me concentrar nisso e vou criar esse método. Tá? E aí, foi aí que começou minha história de criar esse método mesmo, assim, né? De dizer, não, se isso acontecer, e aí comecei a ver vídeo de todo mundo, passava o dia inteiro vendo vídeo de tailandês, quase entrei numa loucura de aprender tailandês, pra você ter ideia. Porque eu queria entender o que os tailandeses falavam, ainda não tinha muito conteúdo publicado aqui no Brasil. Mandava mensagem para produtor daqui, ninguém me respondia. Comentava em vídeo, ninguém me respondia. Eu falei, não, eu vou aprender, comecei a ler, não existia curso, não existia livro sobre rosa do deserto, então tinha que ser na marra mesmo. Mas eu comecei a sistematizar isso de verdade, né? Vou botar aqui de novo as fotos para vocês verem aqui, ó, como é que eu comecei a fazer, ó. Essas aqui foram as minhas mudinhas, tá vendo? Quando elas saíram da sementeira para passar para vasinho, eu comecei a documentar mesmo cada planta, tamanho, código da planta. Eu virei um louco psicopata das plantas do cultivo da rosa do deserto. E comecei a fazer isso de fato, documentando tudo que eu fazia, cada passo, cada produto que eu aplicava, cada mudança que eu fazia, tirando foto, fazendo vídeos. Tem vídeos aqui que eu falo para mim mesmo, isso aqui eu fiz isso, fiz aquilo. Enfim, eu comecei a realmente levar isso muito a sério, tá? E como eu tirava muitas fotos, eu começava a publicar essas fotos nos meus canais pessoais, né? No meu Instagram, no Facebook. E aí eu fiz, nem todo mundo está interessado em rosa do deserto, dos meus amigos, né? Então são poucos que interagem comigo em relação a isso. Eu vou criar um canal sobre isso. Vou criar um Instagram, a princípio. E criei o Instagram, foi aí que surgiu a ideia do Instagram, Cultivo Rosa do Deserto, há quase 2 anos atrás.
quando eu comecei a publicar essas fotos, né? Achando que eu ia publicar essas fotos para os meus amigos. Chamei meus amigos na minha rede e disse, ó, se você tiver interesse em Rosa do Deserto, vai lá. O Instagram da Rosa do Deserto é esse aqui e tal, aparece lá, e alguns amigos apareceram, só que começou a aparecer um monte de gente desconhecida também, um monte de gente que eu não conhecia, que não tinha nenhuma relação comigo. E isso aumenta muito a responsabilidade, né, do que você está publicando. Aquilo ali, a ideia inicial é que servisse de um diário, até para eu também documentar, era um meio de documentar isso, né? Continua sendo assim no meu Instagram, né, do cultivo. Se vocês acompanham, vocês sabem disso. Eu publico quase todo dia. Quando eu estou fazendo alguma intervenção, posto um storyzinho. Mas com o crescimento do Instagram, aumentou muito a responsabilidade, né? Eu estava orientando pessoas, não era mais uma questão de fazer bem ou não as minhas plantas, era de fazer bem ou não a planta dos outros. Eu podia dar um conselho, dar uma ajuda que prejudicasse a planta daquela pessoa, que fosse matar a planta daquela pessoa. Né? Então, eu comecei a levar isso mais a sério ainda, porque quando você começa a ensinar, automaticamente você começa a aprender muito, porque a pessoa faz uma pergunta que você não sabe responder, você se vira para descobrir qual é a resposta para aquilo ali, né? Vai pesquisar, vai estudar, vai pensar, coisas que você não tinha pensado ainda. Então esse Instagram ajudou muito nessa minha ideia de estruturar esse método, né? E aí, com o passar do tempo, o Instagram explodiu, que eu não esperava, que foi uma coisa completamente inesperada, né? Hoje a gente tem 23.600 e poucos seguidores. Eu lembro quando a gente completou 1.000 seguidores, aquilo já me assustou. Disse, meu Deus, tenho 1.000 seguidores, quem são essas pessoas? Quem é que está me seguindo? Eu nunca botei a cara nos stories, né? Acho que para muitos de vocês essa é a primeira vez que você está me vendo cara a cara, porque eu sempre mostro as plantas, aquilo ali ainda é um terreno, né, que eu estou aprendendo a lidar com ele. Mas não teve jeito, uma vez que você começa a fazer, já era. Você está no mundo e as pessoas te acham e as pessoas divulgam. E eu acho que eu estou fazendo direitinho, porque eu tenho recebido muito feedback interessante dessas pessoas, né? E de um tempo para cá, as pessoas começaram a me cobrar um curso. Né? Pô, você devia fazer um curso de Rosa do Deserto, porque não existe, né? Agora já existem alguns presenciais. Eu já participei de um curso presencial, inclusive. Mas curso presencial é difícil, né? Esperar que o professor esteja na sua cidade naquele dia e que naquele dia você possa participar, enfim, não funciona. Então as pessoas começaram a me cobrar um curso online. Isso eu comecei a desenvolver essa ideia, comecei a amadurecer essa ideia, né? E está no momento assim, de tirar essa ideia do papel, né? Rosa do Deserto não é minha atividade principal, ainda não. Eu sou consultor de marketing, mas eu comecei a me motivar para tirar essa ideia do papel por duas razões principais. Primeiro, porque eu já não estou conseguindo atender essas pessoas uma a uma. Eu venho fazendo isso há 2 anos. Muitos de vocês já devem ter falado comigo por direct, né? Diz aí nos comentários quem é que falou comigo aí por direct já de Instagram. Muitos de vocês provavelmente já fizeram isso, né? Já falaram comigo no direct. Mas está ficando cada vez mais difícil. Eu passo o dia inteiro, literalmente, respondendo mensagem no Instagram. Às vezes eu estou no almoço com minha família e aqui no celular respondendo uma mensagem, o que não é legal, né? Eu estou deitado de noite respondendo mensagem. Acordo de manhã, a primeira coisa que eu pego o celular, tem 25 mensagens não respondidas. Aí vai eu responder mensagem no Instagram. Então assim, isso está ficando impossível. Já chegou no limite. Eu estou estendendo essa maneira de lidar com a situação, mas ficou impraticável, né? Então, essa é a primeira razão. Com o curso você consegue atingir mais pessoas, você consegue atingir mais gente de uma vez só, consegue resolver os problemas, ser mais assertivo nos problemas ali para um grande número de pessoas. Você não precisa ficar respondendo às mesmas dúvidas, as mesmas perguntas daquela pessoa, a mesma dessa. Com o curso você chega em todo mundo. Então, é uma maneira de conseguir atingir um público muito maior, né? E a outra é que as Rosas do Deserto estão tomando cada vez mais tempo na minha vida, né? Eu adoraria viver imerso no jardim, metido no jardim, cuidando de Rosa do Deserto e ensinando todo mundo a cuidar de Rosa do Deserto. Isso é um sonho. Então,
Se eu conseguir transformar isso numa atividade realmente profissional e que eu consiga estruturar isso de uma maneira contínua, né? Isso vai ser um sonho para mim. Então essas foram as minhas motivações, né? Para realmente dar esse passo e criar o curso. Tá? Eu gosto muito disso. Eu era urbano, pessoal. Minha vida foi toda dentro do escritório, dentro do apartamento, dentro do carro, indo para o escritório, no computador. Essa era a minha rotina de trabalho e de vida. Né? A Rosa do Deserto me deu essa oportunidade de conexão com a natureza, de contato com a natureza, que eu tinha muito pouco. E a natureza está me puxando cada vez mais e é uma delícia, você desestressa quando você está ali, é uma terapia, né? Eu chego de noite, abro um vinho, boto minha tacinha de vinho e vou cuidar das rosas do deserto, tem coisa melhor do que isso? Se eu puder viver disso, ótimo, né? E podendo ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a conseguirem também dar esses passos, a cultivar melhor e quem sabe até também viverem disso, né? Terem uma renda extra com isso, lindo, né? Vai ser um sonho, né? Mas assim, antes de falar desse método que eu realmente criei, né, e hoje eu vou abrir essa oportunidade de participar desse processo, né, de vocês participarem desse processo comigo. Então, antes de falar do que fazer, que é o método, a gente vai falar do que não fazer, né, que são os erros. E eu acho que o erro toca muito mais, porque é no dia a dia. Eu não recebo perguntas de seguidores dizendo, o que é que eu faço quando minha mudinha atingir tal tamanho? Eu até recebo, mas são poucos. Geralmente eu recebo, o que é que eu faço com minha mudinha que está apodrecendo, ou que não cresce, ou que é sempre problema, é sempre uma dificuldade, né? Então eu acho que resolver esses problemas, esses erros, já vai dar um upgrade no seu cultivo, né? Então, vamos falar desses erros, que é para isso que a gente está aqui hoje, tá? Então, pega um papel e uma caneta aí para anotar, que eu não vou mandar apostila não. Então anote aí enquanto eu tomo meu gole d'água. Primeiro erro. Vamos lá. Preparados? Flávia, dá uma olhada aqui nas mensagens. Flávia, massa, que bom, Flávia. Marilene, bacana. Hanna, legal. Duda, Ana Paula, Ayaran, Rafael, Leonora, Thaís, Rodrigo, massa, bacana, que bom saber que está funcionando. Então vamos falar dos erros. Pegaram caneta e papel? Primeiro erro e o mais importante deles, pessoal. Se eu tivesse que falar sobre um erro somente, dissesse assim, pegue desses 7, escolha um para falar hoje. Eu ia falar desse, que é não dar devida atenção ao seu substrato. Tá? O substrato é a base de tudo, é o começo de tudo, é onde tudo começa. Tá? Se você acha que bota qualquer terra lá e que funciona, esse é um erro que você precisa parar de cometer. Tá? O substrato é onde a raiz vai procurar alimento, é onde ela tem suporte, é onde ela vai crescer, onde ela vai engrossar. Tá? E esse substrato tem que ser pensado para a rosa do deserto. Um substrato bom para hortaliça, para plantar manjericão, não necessariamente é um substrato bom para a rosa do deserto. Tá? E além disso, tem particularidades. Por exemplo, o substrato que é bom para mim, em Salvador, com essa chuva e com a umidade batendo os seus 90%, provavelmente não é bom para você que está no interior de Goiás, com clima seco, ou que está no Rio Grande do Sul, com o frio que faz no inverno. Então essas particularidades têm que ser levadas em consideração também, tá? Wagner, seja bem-vindo, meu velho, que bom, que bom. Seu depoimento está em muitos lugares aí, gostei muito. Mas enfim, vamos lá, o substrato, tá? Voltando para o substrato. Você precisa dar atenção ao seu substrato, tá? Eu já publiquei muitos vídeos, tem vídeos em destaque lá no Insta falando de substrato, mas é importante que você entenda o conceito da montagem do substrato para poder você adaptar ele à sua realidade. Não existe uma fórmula única, uma fórmula perfeita e mágica que serve para todo mundo, não. Você precisa entender a lógica dele, entender quais são os componentes que você está colocando ali, o que cada componente daquele vai trazer, tá? Para
a mistura, que é o substrato, né, para sua planta, para poder você montar seu substrato e acabar fazendo testes, né? Eu até hoje faço testes de substrato aqui. Eu estou usando um substrato que eu gosto muito, que funciona para mim, que é super drenante. Tá? Essa é uma característica importantíssima no substrato, que ele seja muito drenante, porque a principal causa de morte da rosa do deserto é o apodrecimento de raiz. O apodrecimento de raiz, em última instância, é causado por encharcamento do substrato, né? Esse encharcamento atrai fungo, se sua planta já tem algum cortezinho ali feito por algum inseto, esse fungo entra, se alastra, apodrece sua raiz inteira. Então, o substrato ser drenante é uma característica fundamental dele. Essa planta que eu falei que eu perdi foi basicamente porque eu não tinha um substrato drenante. E veio o período de chuva, por mais que eu tentasse proteger a planta da chuva, tirar a planta da chuva, botar na varanda e tal, o substrato ficava encharcado em muitos momentos, tá? E eu perdi a planta por podridão. Então, assim, primeira regra básica, atenção ao seu substrato. Se você hoje acha que o substrato é um assunto secundário, primeiro erro que você precisa parar de cometer, tá bom? Atenção ao substrato, pesquise sobre isso, estude sobre isso, faça testes, pense nos componentes. Às vezes você tem um componente aí que eu não tenho aqui, por isso que também é difícil você dar uma fórmula. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. O pessoal do Sudeste usa muito casca de arroz carbonizada. Carbonizada é ótimo. Carbonizada. Queimada, né? Muita gente usa, muitos produtores no Sudeste usam a casca de arroz como um dos componentes. Isso não tem aqui, a gente não tem acesso a isso aqui no Nordeste. Né? Isso é do cultivo de arroz, que está no Sudeste e tal. Por outro lado, aqui a gente tem muito coco. No Nordeste a gente tem muito coco. Então, chip de coco, fibra de coco, pó de coco, são componentes que estão em abundância para a gente aqui. E que, de repente, uma pessoa daí do Centro-Oeste, de Goiás ou do Rio Grande do Sul não tenha tanto acesso. Né? Então, você precisa saber lidar com o que você tem em mãos ali. Mas mais importante é você entender o conceito. Uma vez que você entende o conceito e consegue entender o que cada componente daquele vai trazer, você consegue fazer suas misturas, consegue fazer seus testes, acompanhar o processo, o desenvolvimento, fazer melhoramentos contínuos, dizer, não, isso aqui não funcionou, vou melhorar. Né? Mas atenção ao substrato. Tá? Esse é o primeiro erro. Anota aí e, por favor, não pense o substrato como uma coisa secundária. É a base de tudo. Comece a pensar no seu substrato com muito carinho. Tá? Segundo erro, que para muitos é óbvio, para mim parecia óbvio, mas você não imagina a quantidade de pessoas que falam comigo por direct e eu detecto esse erro logo no começo da conversa, que é não deixar sua rosa do deserto no sol. Parece óbvio isso, né? Que rosa do deserto precisa de sol, mas não é tão óbvio assim para muita gente, tá? Eu no começo não fazia essa pergunta. A pessoa vinha, porque minha rosa do deserto não está se desenvolvendo, que ela está com as folhas assim, amareladas, ou está com o caudex meio murchinho, não está bonita, não está vistosa. E eu saía investigando, pensava em adubação, pensava em praga, pensava em milhões de coisas. Aí chegou um momento que eu resolvi perguntar, vem cá, sua rosa do deserto está no sol? E a partir daí eu comecei a perguntar isso para todo mundo. É a primeira pergunta que eu faço. E você não imagina a quantidade de pessoas que dizem, não está no sol, está na sombra, tem muita luz no lugar que ela está, mas não bate sol, está na minha varanda ou está em cima da minha mesa de jantar. Não está no sol não. E eu tenho medo de botar no sol, porque o sol daqui é muito quente, vai queimar minha planta, vai queimar minhas folhas, eu protejo ela do sol. Então assim, não, segundo erro, sol, a rosa do deserto é uma planta de sol, tá? Quantas horas de sol? O máximo que você puder, as minhas ficam no sol o tempo todo. Ela não está tomando sol porque tem alguma árvore na frente que está fazendo sombra, mas não por opção minha. Por opção minha, elas estão no sol o tempo todo. O único momento que eu tiro minhas plantas do sol é quando eu tenho uma flor escura, tipo essa aqui, ó. É uma flor mais escurinha, não é negra, mas ela é mais escurinha, que se eu deixo ela florescer no sol, ela desbota. Então minhas flores escuras eu gosto de tirar elas do sol, quando o botão tá para abrir, eu trago ela para a sombra para poder curtir um pouquinho da flor dela. É o único momento que eu tiro do sol, senão ela está no sol o tempo todo.
Ah, mas o sol é muito quente aqui na minha cidade, você não faz ideia. Beleza, então um cuidado que você precisa ter, ou que você pode ter em relação a isso, é dar uma girada no seu vaso para que ela não receba o mesmo sol no mesmo lugar o tempo todo, porque aí realmente pode haver uma queimadurazinha no caldex, mas que também não é nada de outro mundo, tá? Você consegue identificar isso imediatamente. Eu tenho algumas plantas com uma queimadurazinha e com o tempo sai, com o tempo ela se recupera e aquilo vai embora. E uma forma de se prevenir contra isso é girar o vaso, né? Porque aí o sol, quando tem um sol mais forte no momento do dia, ele não fica batendo sempre no mesmo lugar. Mas não tirar do sol. Ah, mas eu não tenho sol em minha casa. Aqui só bate 1 hora de sol, eu moro num apartamento e na minha bancadinha aqui só tem 1 hora de sol. Bom, paciência, né? Paciência. Não tem como você inventar sol, né? Mas, se você tiver a possibilidade de deixar sua planta no sol, o máximo de tempo possível, não tenha medo do sol, tá? Essa aqui é a mensagem. O erro, na verdade, é ter acesso ao sol e não expor ao sol por medo, por achar que não precisa ou por achar que vai queimar a planta, tal, né? Para quem tem pouco tempo de sol, é natural que sua planta tenha um desenvolvimento um pouco mais lento, né? Quanto é o mínimo? Não sei te dizer, não sei se existe esse mínimo, acho que depende de outros fatores também, da luminosidade, do calor e tal. Mas o máximo é que não existe. Você pode deixar a sua planta 8 horas no sol tranquilamente, 10 horas no sol, sem problema nenhum, tá? Eu tô vendo que tem gente fazendo perguntas aqui. Germán, Michele fazendo comentários, eu vou depois dar uma lida e responder essas perguntas, tá? Não quero interromper o raciocínio aqui com as perguntas agora, beleza? No final de tudo eu respondo umas perguntas, beleza? Então pronto, primeiro, pouca atenção ao substrato. Segundo, exposição ao sol, né? Não expor a planta ao sol. Terceiro erro, que também é muito comum, regar pouco. Se criou um mito de que rosa do deserto não gosta de água. Eu vejo muita gente falar disso. Já vi gente criador assim, de rosa do deserto, já vi gente na televisão falando assim, literalmente. Não, porque rosa do deserto não gosta de água. Então, você rega 1 vez por semana e bota um pouquinho de água lá que é suficiente. Não é, tá? É um mito. Não acredite que rosa do deserto não gosta de água. O que a rosa do deserto não gosta é de substrato encharcado. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Se eu rego minha planta e o substrato não puxa água, não absorve água, não mantém, não retém essa umidade, se a água simplesmente passa, não tem problema nenhum. Nos meus períodos mais quentes aqui, no verão, eu rego normalmente a cada 2 dias. Tá? Dia sim, dia não, dia sim, dia não. E muitas vezes eu sinto a necessidade de regar diariamente. Eu vejo a planta começar a murchar. Tá? Quando as pessoas me relatam de planta murchando, a primeira coisa que eu pergunto é isso. Bom, primeiro, saber se está murchando porque tem algum processo de podridão e tal, né? Tem alguma coisa escura, tá mole, enfim. Mas a segunda pergunta que eu faço é, qual é a frequência que você rega a sua planta? Ah, 1 vez por semana. Tá fazendo muito calor aí? Tá, um calor absurdo. Passe a regar a cada 2 dias, ou a cada 3 dias. Claro, cada caso é um caso. Depende do seu substrato, depende do seu clima, tá? Basicamente do seu substrato, do seu clima. Mas quebre esse paradigma na cabeça de que a rosa do deserto não gosta de água. Tá? A rosa do deserto não tem problema com água, ela tem problema com ficar na água o tempo todo, com substrato encharcado. Tá? Então eu conheço gente que rega todo dia a rosa do deserto. Tá? E conheço gente que rega 1 vez por semana, porque o clima da região favorece isso. É um clima, principalmente nessa época do inverno agora. Tá? Eu não tenho inverno aqui, como eu falei. Nesse período de chuva, obviamente, eu não rego. A chuva faz o trabalho para mim. Tá regando, inclusive isso, né? Tá passando o dia inteiro chovendo há 3 dias. Tem 3 dias que ela está sendo regada quase que 24 horas por dia. E as plantas estão lá, estão bonitas, estão saudáveis. Quando terminar essa live, eu vou dar uma passeada no jardim e mostrar para vocês. Inclusive plantas floridas, plantas com botão, estão todas aí. Claro, chuva e água em botão floral aumenta a possibilidade de dar fungo e você perder o botão, e o botão cair. Tá? Então, se você quiser, tiver uma vontade muito grande de ver aquela flor ali, de manter aquela flor por mais tempo, é bom proteger da chuva e é bom não molhar. Estou entrando em outro problema, estava falando de regar.
Tá? Vamos voltar, porque senão não dá tempo de a gente terminar a nossa conversa. Isso aí é uma outra questão, que não está nessa lista não, mas podia estar. Mas falando da rega, basicamente isso, regar pouco. Regar muito é um problema, claro que é um problema também, né? Você tem que encontrar o equilíbrio. Mas regar muito é mais raro, porque as pessoas já têm medo de regar a rosa do deserto por conta desse mito que se criou de que rosa do deserto não gosta de água. Então poucas vezes eu me deparo com o problema do não, você está regando demais, diminua a rega. Eu acho que nunca isso aconteceu. O que sempre acontece muitas vezes acontece, você está regando muito pouco, experimente dobrar, ao invés de a cada 4 dias, regue a cada 2, para ver o que acontece, observe, né? Fique mais atento, obviamente, você está mudando a sua frequência de rega, você tem que ficar atento, pode ser que não funcione, pode ser que você tenha que voltar para os seus 4 dias, tudo é observação, e você vai ganhando essa experiência com o tempo, tá? Então, esse é o terceiro erro que você precisa parar de cometer hoje, regar pouco, se você estiver cometendo, pode ser que não, tá? E não existe uma frequência certa, tá? Então, regar pouco aqui não quer dizer, eu estou regando uma vez por semana, é pouco. Não sei, pode ser que seja bom para você. Mas fique com isso na cabeça. Você pode estar regando pouco, tá? E você precisa descobrir isso, tá? Deixa eu tomar um golinho de água para partir para o quarto erro. Quarto erro, não adubar. Esse erro eu já cometi. Muito. Sabe essas plantas que eu mostrei para vocês nas fotos? Quando a gente mudou para casa, elas tinham 1 ano e 2 meses. Eu nunca tinha adubado essas plantas, nunca tinha colocado um fertilizante, um adubo. Acredite. Então, eu tenho certeza que muita gente também comete esse erro, porque eu cometi. Resultado, até 1 ano e 4 meses, nenhuma dessas plantas tinha florido ainda. Tá? Nenhuma dessas plantas tinha florido ainda. Então muita gente me pergunta também, minha planta não tá bonita, tá verde e tal, mas não floresce. E eu pergunto, você usa algum fertilizante? Você faz alguma adubação? Não, não faço nada. O que é que você pode me recomendar? Né? E isso é frequente demais, frequente demais. Então suas plantas precisam de nutrientes, né? Esses nutrientes vêm em forma de adubo. Os nutrientes podem estar no substrato? Pode ser que você, por sorte até, tenha usado um substrato rico em nutrientes, né? E ela consiga se alimentar dali. Mas pode ser que não, pode ser que tenha um nutriente que ela não consiga tirar desse substrato. Ela precisa de fósforo, precisa de potássio, precisa de nitrogênio, precisa de cálcio, precisa de magnésio, precisa de boro, precisa de um monte de coisa, né? Então você precisa adubar a sua planta. Pode ser uma adubação orgânica, pode ser uma adubação química, pode ser uma adubação que você vá misturada no substrato, pode ser granular, que você joga em cima do substrato, pode ser foliar, que você borrife, tá? Nem todo adubo é apropriado para rosa do deserto, é importante dizer isso. Eu também vejo muita gente, eu estou botando um pozinho azul, estou usando um fertilizante, sim. Qual é o fertilizante? É um pozinho azul. Eu, sim, mas qual é a composição do pozinho azul? Não sei, me disseram que é bom para rosa do deserto, mas eu não sei o que é. Bom, é a mesma coisa de você dar uma comida para seu filho sem saber o que é que você está dando de comida, né? Esse paralelo com a alimentação da gente funciona, né? Se você não comer nada, você fica desnutrido. Você começa a sua imunidade baixa, você fica mais propenso a ter alguma doença. É assim com as plantas também, né? Você não tem uma nutrição adequada, a imunidade baixa, fica mais propenso a ter praga, tá? Ela fica mais mortinha, não fica tão saudável. Mas, por outro lado, no nosso caso também, se você come demais ou come mal, também faz mal, né? Não basta comer, tem que comer bem e comer numa quantidade correta. Comer demais, às vezes, é pior do que comer de menos, né? Acontece com as plantas também. Excesso de adubação mata do mesmo jeito. Excesso de adubação cria baixa imunidade, dá chance para as pragas que se alojarem, tá? Então você precisa entender qual é a adubação, qual é o fertilizante que você usa, né? O que é apropriado para a rosa do deserto e quais quantidades você vai usar. Tem muita gente que fica botando tudo também, né? Me deram isso que é bom, me deram aquilo que é bom, me deram aquilo que é bom, e começa a botar tudo. Usei esse hoje, amanhã, daqui a 2 dias eu uso isso, daqui a 3 dias... É loucura também, não é assim, né? Você tem que botar, tem que adubar, tem que usar fertilizante? Precisa. Mas o fertilizante correto e numa quantidade correta, sem excesso, tá? Eu escuto muito também dizer, mas a minha sogra,
tem uma planta linda, super florida e nunca usou nada, nunca botou adubo nenhum, nunca usou nenhum fertilizante. Acontece, acontece. Pode ser que o substrato dela seja rico e ela não sabe, a terra do jardim dela seja uma beleza e ela está usando aquela terra, mas é sorte. Se você quiser contar com a sorte, massa. Eu prefiro fazer a coisinha estruturadinha. Então, não adubar é o quarto erro, tá? O quinto erro, que é extremamente importante também, todos eles são, né? É não identificar os problemas, principalmente relacionados a pragas, com urgência. Tá? Os problemas acontecem comigo, vão acontecer com vocês. Tá? Mas você precisa identificá-los já, rápido, no primeiro momento. Porque quanto mais rápido você agir, mais chance você tem de resolver o problema e sua planta voltar a ficar bonita e não correr risco de morte, né? De você perder sua planta. Então, saber identificar quais são as principais pragas, né? Que atacam as rosas do deserto. E tá sempre passando o olho nas plantas, porque no momento que você identificar o problema, você age imediatamente, isso aí vai garantir. Isso é com a gente também, né? Tem gente que não gosta de fazer exame preventivo. Eles dizem, se eu não descobrir a doença é porque eu não tenho a doença, eu vou pro médico e saio de lá doente. Né? Tem gente que tem essa teoria, eu penso o contrário, acho que você tem que identificar o mais rápido possível, porque quando você identifica o mais rápido possível, você trata o mais rápido possível e o problema está pequeno ainda. E é assim com as plantas. Você identificou, trata e pronto, está resolvido, segue adiante. Então, assim, não ter problemas não é quase que utopia, né? A gente vai ter problemas, eu tenho problemas diariamente aqui e você vai ter problemas também. Né? É importante você saber como prevenir, né? É importante, essas pragas têm prevenção e você pode prevenir para que o problema não chegue e saber identificar imediatamente e saber tratar, tá? Então, não tratar das pragas ou dos problemas de uma forma geral com a devida urgência é um erro que você precisa parar de cometer, é o quinto erro, tá? Então, recapitulando, não dar devida atenção ao substrato, primeiro, não expor sua planta ao sol, é o segundo, regar pouco, é o terceiro, não adubar, é o quarto. E não tratar dos problemas com urgência e com assertividade, é o quinto, né? Principalmente relacionado a pragas. E aí isso envolve saber identificar as pragas, saber como prevenir, saber como tratar. Tá? O sexto e o sétimo problema são mais lights, tá? Envolvem questões de escolha, estéticas, mas a gente precisa falar deles. O sexto é não podar sua planta. Tem gente que não poda porque tem medo. Não, eu vou matar minha planta. Eu tenho dó, eu tenho pena da minha planta, então eu não vou podar. Eu escuto isso o tempo inteiro também, tá? Não, eu não posso. Muita gente, engraçado isso. Daqueles depoimentos, dos testemunhos que eu recebi, que eu falei para você que recebi muitos, mais de 100, 120 e poucos até ontem. Muita gente diz assim, eu perdi o medo de podar minha planta com seus vídeos e com sua ajuda. Eu perdi o medo, podei, minha planta tá linda. Então, teve um que disse que eu era um psicólogo das plantas, para quem tinha medo de podar. Eu achei engraçadíssimo. Mas muita gente tem medo de podar e não poda. O que acontece? Você tem uma planta que normalmente ela nasce com um galho só. Tá? Quando você poda, você estimula outras brotações. Então nascem 2 galinhos ou 3 galinhos e vão crescendo os 3 galinhos. Quando você poda os 3 galinhos, de cada um cresce mais 2, cresce mais 3 e ela vai criando uma copa. As flores, elas saem da ponta do galinho. Então se você tem um galho só, você tem uma quantidade de flores. Se você tem 2 ou 3 galhos, você tem mais flores aqui. Um exemplo aqui dessa planta. Ó. Esse galho aqui, ela já deu mais flores, tá? Essas flores já caíram. Ela tá com 2 flores agora, tem um aberto e um botão. Mas tem esse outro galho aqui também com flor. E tem mais 2 galhos que já estão começando a nascer botõezinhos também, tá? Então, quanto mais galhos, em teoria, quanto mais galhos, mais flor. Né? E como eu sei que você gosta de flor, então podar te dá essa possibilidade de criar uma copa e de você ter uma floração mais intensa, ter mais flores nas suas plantas, tá? Mas eu tenho que podar? Se eu não podar, você está colocando isso como erro, mas e se eu não quiser podar? Beleza, eu tenho, eu já mostrei para vocês minha girafinha, ela está até aqui do lado. Eu já fiz stories dela, eu também vou fazer isso. Quando terminar a nossa brincadeira aqui, eu vou fazer uma story dela para vocês relembrarem. Ela tem 2 metros de altura.
E eu nunca podei. Claro que no decorrer do processo, como ela floriu, acaba que emite um brotozinho depois da floração e ela tem alguns galhinhos no caminho, mas eu nunca podei essa planta, mas era a minha intenção não podar, tá? Eu tenho pouquíssimas plantas assim aqui, tá? Outra coisa, às vezes eu não podo porque eu estou querendo que ela crie galho para eu usar o material daquele galho para fazer enxerto. Beleza, é uma opção, com uma razão, né? Não podei por isso, massa. Mas se você não poda por medo, esqueça, não é esse o caminho, tá bom? Próximo erro, muito importante. Cadê? Vamos falar dele. Que é não fazer levantamento de raiz. Pô, a coisa mais bonita na rosa do deserto são as raízes expostas. E eu vejo muita planta totalmente enterrada. Totalmente enterrada. Então, se a gente faz esse levantamento de raiz com frequência, a gente transforma a planta. Cada vez que você tira ela do substrato, que você levanta um pouquinho, você toma um susto. Eu adoro fazer isso, adoro descobrir o que está debaixo da terra. E muita gente não faz também por medo e porque também não sabe fazer, não tem a técnica e tem seus riscos, né? Podar tem seus riscos, levantamento de raiz tem seus riscos, você precisa saber fazer, né? É verdade, tem uma razão do medo, o medo não é infundado, tem uma razão de ser, né? Tem risco envolvido ali, claro, mas você precisa fazer para poder transformar a sua planta, tá? Então esses são os 7 erros, né? E eu, nesse processo de desenvolver o método de cultivo, eu me baseei muito nesses erros, né? Que foram os erros que eu fui catalogando, aquela planta mesmo que eu perdi, eu cometi 3 erros naquela planta, 3 erros básicos. Primeiro, não dava atenção ao substrato, foi por isso que ela apodreceu, porque ela encharcava o substrato nesse período de chuva. Segundo, eu não adubava, tá? Não adubava, até então ela não tinha sofrido nenhum, eu não tinha feito nenhuma adubação, não tinha usado nenhum fertilizante, então provavelmente ela estava com imunidade baixa. E terceiro, eu não levantava as raízes, porque o levantamento de raiz, além da questão estética, tem uma outra questão também, que é você estar tirando da terra parte da planta que fica em contato com o substrato, né? Porque o encharcamento se dá no substrato. Se você levanta a planta e deixa só algumas raizezinhas, o risco de apodrecimento está nessas raízes aqui. Se ele começar a crescer, você cortou aqui e a planta está intacta. A minha planta estava enterrada. Então, quando apodreceu, tinha uma raiz grossona que apodreceu, quando eu vi já era tarde demais, né? Então, se eu tivesse feito o levantamento de raiz dela, provavelmente eu teria notado o problema mais cedo, eu teria tido mais chance de resolver o problema. Então, eu cometi 3 erros dos 7 em uma planta só, né? Então, eu comecei a estruturar esse método, tá? E eu queria falar dessa oportunidade que eu estou abrindo hoje aqui para vocês, tá? Que é desse curso. Eu estou chamando o curso de A Minha Rosa do Deserto Mais Bonita, tá? Esse curso é resultado desse estudo e dessa estruturação que eu venho fazendo nesses 2 anos, né? É um método mesmo, um passo a passo do que você precisa fazer com sua planta, desde a mudinha até a planta na fase adulta, passando por todas essas questões, tá? O curso está dividido em 4 módulos, tá? O primeiro módulo a gente fala de aspectos mais introdutórios e mais básicos, mas está muito focado no substrato, que é básico e importante para começar a falar do resto das coisas, tá? Então, no primeiro módulo, a gente vai pegar muito no substrato, falar muito disso, explicar a lógica, explicar o conceito, falar de diversas possibilidades de componentes, diversas possibilidades de mistura para você chegar no seu substrato. Vai falar de substratos comerciais também, existem algumas marcas de substrato que você compra pronto e bota na sua rosa do deserto. Existem, tem substratos bons no mercado, então a gente vai falar disso também, tá? O segundo módulo é de manejo de mudinhas. Então a gente vai falar da primeira poda de galho, primeira poda de raiz, primeiro transplante, adubação apropriada para a mudinha, para que sua mudinha já cresça robusta, já cresça com uma formação de copa interessante, que já cresça forte, saudável, tá? Então nesse módulo a gente vai falar disso. O terceiro módulo, a gente já vai abordar uma segunda fase da planta, né? Que é o levantamento de caudex, limpeza de raízes, poda de formação, né? Já é uma próxima etapa da planta, quando ela já está crescendo, já está precisando de um novo transplante, que você vai aproveitar aquele transplante para fazer uma raiz, para fazer uma limpeza de raiz, para fazer uma condução de raiz. Vamos falar da questão estética da condução de raiz, né? Por que isso, por que aquilo, quais são as técnicas que a gente usa para conduzir,
né, essas raízes para que elas fiquem. Vamos ver alguns exemplos práticos aqui e vamos fazer na prática mesmo. Vou tirar uma planta do substrato e vamos fazer junto. Se vocês quiserem tirar a sua lá e a gente fazer ao mesmo tempo, vai ser massa. Né? E o quarto módulo eu vou falar de adubação e de prevenção e controle de praga, tá? Que também são dois aspectos importantíssimos e que permeiam todo o seu cultivo. Tá? A particularidade dessa oferta de hoje, que eu estou fazendo para vocês, é que nesse primeiro momento esse curso vai ser ao vivo. Tá? Então a gente vai falar a gente vai abordar esses quatro módulos em 4 sábados seguidos. Tá? Em aulas de 1h30, mais ou menos, de 9 às 10h30. Mas o que não quer dizer que se você não puder participar de algum desses sábados, você não vai ter acesso ao curso. Você vai sim ter acesso ao curso, porque esse curso vai ficar gravado e vai ficar disponível numa área que você vai ter acesso com login e senha. Tá? Então você vai poder consultar esse material a qualquer momento. Você pode assistir ao vivo e depois assistir novamente, parando, revendo partes que você precise entender melhor e tal. E no caso de você não poder participar daquela aula especificamente, você vai ter acesso a esses módulos depois. Duda, módulos independentes ou tudo isso num curso só? O curso inteiro, tá? O curso é formado por esses 4 módulos, tá? E além disso, na verdade, esse é o curso. Mas além do curso, se você entra na oferta que eu vou fazer hoje, e pode ser que eu não mantenha essa oferta para as próximas turmas, é bem provável que não, mas para essa turma, que é a primeira e que eu vou fazer ao vivo e que eu quero que aquilo ali realmente funcione para você, vou pegar você pela mão mesmo e a gente vai dar um outro salto no seu cultivo. Para essa turma, a gente vai ter 3 bônus além do curso. Tá? O primeiro bônus é incrível, o primeiro bônus é um outro curso, eu vou dar um segundo curso para você, que se chama Seu Hobby Pode Gerar uma Renda Extra. Tá? Eu venho pensando muito nisso, né, em como explorar comercialmente o cultivo e esse mundo das rosas do deserto. Existem muitas oportunidades nesse mundo da rosa do deserto, em que você pode transformar aquilo ali, que é um prazer para você, que é um hobby para você, numa renda extra, por que não? Muita gente me diz, não, eu não quero ganhar dinheiro com rosa do deserto, eu só quero cultivar porque é minha paixão, é meu hobby, me distrai, é minha terapia. Era assim para mim também. Eu não pensava em ganhar dinheiro quando comecei, não. Eu pensava só em cultivar. Só que naturalmente você começa a perceber, poxa, mas isso aqui... Às vezes até para financiar seu hobby, você ganha um trocadinho aqui, um trocadinho ali, aquilo vai servir para você comprar seu substrato, vai chegar para você comprar o curso, para você comprar um enxerto diferente. Enfim, até para financiar o seu hobby, existem algumas possibilidades, tá? De dentro desse mercado, de ter uma renda extra. Eu vou falar disso. É um curso que eu vou vender à parte depois. Só esse curso ele já está inclusive precificado. Só esse curso ele vai ser vendido depois por R$470, tá? Que é para o pessoal que quer ganhar dinheiro com rosa do deserto, né? Então é um investimento baixíssimo, em pouco tempo ele já vai estar ganhando muito mais do que isso o tempo inteiro, frequentemente, né? E para essa oferta eu vou estar dando esse curso de graça, porque também isso me força a fazer o curso, né? Eu estou com esse curso já desenhado há um tempão, muita gente me pede isso também. Tem muita gente que me contacta dizendo, eu estou começando a produzir na minha cidade, eu estou transformando isso numa atividade profissional e estou cheio de dúvidas, não sei por onde começar, não sei se eu vendo semente ou mudinho, ou não sei o quê. E eu estou nesse processo também. Então eu comecei a fazer a minha mesma lógica de engenheiro, sistematizando tudo, criando um método, criando um passo a passo, prós e contras de cada uma dos possíveis nichos dentro do mercado. Só que eu estou usando essa oportunidade para transformar esse curso num produto, realmente. E para vocês, para essa primeira turma, eu vou dar ele de graça, tá? Mas é um curso que vai ser vendido por R$470 em breve, daqui a 2 meses talvez, tá? Para você hoje, nessa oferta, ele é gratuito. O segundo bônus é um guia, polinizando e gerando suas próprias sementes. Isso também é um desejo de muita gente, né? Aprender a polinizar, a gerar suas, não precisar comprar semente mais, fazer seus próprios cruzamentos, né? Pensar, poxa, se eu cruzar essa florzinha vermelha escura com essa branca, aonde é que eu vou chegar? E eu vou ter a filha
dessas duas, e é divertido, é muito interessante esse processo, né? Sem contar que vai te dar sementes que você não vai precisar comprar, que você pode vender, né? Está incluído também essa lógica de venda de semente na renda extra, então é um guia massa. Você vai aprender a polinizar e gerar suas próprias sementes. E o terceiro guia é enxerte e agregue valor às suas plantas, né? Muita gente também me pede para falar sobre enxertia. Eu fiz um vídeo que eu publiquei no Face, depois eu também mando o link para vocês, que a cada vez que eu vou lá olhar quantos views tem esse vídeo, eu me assusto. A última vez que eu olhei tinha 1,5 milhão de views, orgânico, sem gastar um tostão de impulsionamento. 1,5 milhão. Mais de 20 mil pessoas tinham compartilhado, e era um vídeo ensinando a fazer enxerto. Para você ver o interesse que existe hoje no Brasil pela rosa do deserto, de uma forma geral, e o interesse em questões técnicas, de pessoas que estão querendo realmente aprender aquilo ali de maneira técnica, aprender a fazer, né? Não só ter uma planta ali no quintal e jogar água, né? E abusar da sorte, de que ela vai ficar bonita porque você é sortudo, porque você tem boa mão, né? Mas sem saber, sem dominar o conhecimento, né? Então tem muita gente atrás desse conhecimento e o curso está aí para isso. Essa oferta é muito especial para mim, porque como é o primeiro curso, eu vou fazer ele ao vivo, tá? Os próximos provavelmente vão ser gravados. Eu não sei se eu farei outro ao vivo. Muito provavelmente a partir da segunda turma que eu fechar, o curso já vai ser gravado, tá? Então, como essa turma é ao vivo, a gente vai ter uma interação maior, eu vou poder realmente desenvolver uma coisa que esteja mais dentro do perfil da turma, né? Posso pegar mesmo na mão, e se precisar gastar mais tempo falando de um determinado assunto, a gente vai gastar, não tem problema, porque a gente está ali junto, ao vivo, como eu estou hoje aqui, tá, com vocês. E como é uma turma ao vivo, eu prefiro que essa turma seja pequena. É ainda um experimento, é um projeto piloto para mim, tá? Então eu prefiro que essa turma seja pequena para eu poder dar atenção para vocês, para cada um de vocês e tal. Tá? Então, essa oportunidade, ela vai ter vagas limitadas e provavelmente um período limitado também de você poder aderir à oferta, tá? Durante a semana eu vou avaliando o número de inscrições e em algum momento eu posso cortar e você vai lá e não vai estar mais disponível a oferta. Então, se te interessar, eu recomendo que você faça a sua inscrição já, tá? Esse curso vai custar ele inteiro, né, o curso mais os 3 bônus, R$ 386, tá? Só o bônus 1 vai custar 470 lá na frente. Então, na verdade, você está levando o curso Minha Rosa do Deserto Mais Bonita, mais o bônus, sua renda extra, seu hobby pode gerar uma renda extra, que tem um valor de R$ 470, mais os 2 guias, o Polinizando e o Enxertando, tá? Tudo isso por R$ 386, ou em 10 vezes de 44, que é bem levinho, né? 10 vezes de 44. E para entrar nessa oferta, para aproveitar essa oferta, deve ter aparecido aí em algum lugar um botãozinho, né, de comprar agora. Eu acho que está do lado de cá, assim, ó, aqui em cima. Então é só clicar nesse botãozinho aí e que você vai ser direcionado para uma página e você pode fazer a compra do curso, tá? Como eu falei, as vagas são limitadas, a oferta está disponível por um tempo limitado também, porque eu não quero que essa primeira turma seja muito grande, quero que ela seja bem pequenininha mesmo, bem restrita, porque eu quero ir junto com vocês, tá? Não sei, depois quando eu fechar essa oferta, não sei quando eu voltarei a fazer o curso, quando eu terei esse curso disponível de novo. Então, é uma oferta interessante. E aí tem uma questão muito importante. Aí muita gente me pergunta, poxa, R$ 386, massa, tá ótimo. Só o bônus vale 470. Pô, adorei a oferta. Mas se eu não gostar, se eu comprar e não gostar? Não sei o que é que vem de lá. Apesar de você já ter visto muitos vídeos meus, já estar acostumado com minha didática, de saber que eu consigo passar bem o conteúdo, mas beleza, mas mesmo assim, se eu não gostar, você vai ter uma garantia de 30 dias, contando da data da primeira aula, tá? 30 dias para pedir seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia, nenhuma, zero, eu não quero saber por quê. Se você quiser pedir seu dinheiro de volta, você me manda um e-mail e eu te devolvo o dinheiro, imediatamente, sem nenhuma, zero de burocracia. Não me interessa porque você pediu seu dinheiro de volta. Não gostei, não era isso que eu esperava e quero meu dinheiro de volta. Pronto, sem problema nenhum. Então, sim, na verdade o risco é todo meu. Não tem risco nenhum para você. A oferta é ótima
Tá levando 2 cursos por um, mais outros bônus. Vamos fazer isso junto, ao vivo. Você vai dar um salto no seu cultivo. E se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Em 10 vezes de R$ 44,00. O que é R$ 44,00? Não sei. Sair para almoçar um dia com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com sua esposa. Você vai gastar R$ 40,00 no almoço, né? É isso que você vai pagar por mês nesse curso. Tá bom? Então essa é a oferta, tem um botãozinho aqui, ó, comprar agora, e que vai estar disponível por um tempo limitado, tá? Então é isso, o conteúdo era esse. Vamos dar uma olhada nas perguntas, né, que chegaram muitas perguntas aqui, e eu vou responder algumas delas. A gente já passou 1 hora, passou muito tempo, eu falo muito, né? Eu falo demais. Era para ser mais curtinho, sábado de manhã, todo mundo doido para ir para a praia, e aqui não, que tá chovendo, doido para ir almoçar com a família, e eu aqui falando. Mas vamos falar das perguntas, tem muitas dúvidas aqui. Ó, tem gente perguntando qual o fertilizante usado no desenvolvimento de mudas, tá? Então, eu podia dizer para você uma marca comercial, tá? E eu digo, quando me perguntam, eu falo, ó, vocês conhecem o Forte Flores, por exemplo? O Forte Flores é um adubozinho, um fertilizantezinho bem fraquinho, leve, mas que tem uma composição interessante para as rosas do deserto, tá? Entre não usar nada e usar o Forte Flores, eu recomendo você usar o Forte Flores, mas vai além disso, tá? Cada muda é uma muda, cada necessidade é uma necessidade. Não é porque a minha muda tem 2 meses, então a sua que tem 2 meses vai precisar do mesmo fertilizante. Não, às vezes ela tem um desenvolvimento de caudex maior, mas não está engalhando, você quer que ela cresça mais, ou você quer que ela engorde mais. Para isso você precisa entender o papel dos fertilizantes, o papel dos componentes, né? Dos micro e macronutrientes, e a gente vai falar disso no curso mais aprofundadamente. Não dá para falar disso aqui, entrar em detalhes sobre isso, porque senão o almoço, vocês vão ficar aqui comigo, sua família vai almoçar e eu vou ficar aqui falando. Mas basicamente é isso. Se eu tivesse que te recomendar um fertilizante, eu te recomendaria o Forte Flores, que é bem fraquinho, é baratinho, você compra numa floricultura, tá? Mas lá no site tem um que chama Gotas Mágicas, que é um kit de fertilizantes, que é incrível, que é bem completo e tal. Mas a gente vai falar melhor sobre isso no curso, tá bom? Outra pergunta. Depois que coloca calcário no substrato, os nutrientes acumulados se perdem ou ainda estão no substrato? Não, os nutrientes não se perdem. O calcário, a função do calcário é regular o pH do substrato, tá? Normalmente o substrato ácido, ele dificulta a absorção de nutrientes. Dificulta a absorção, a planta, por não absorver nutrientes, fica mais propensa a ter problemas com pragas. Então o calcário vem para regular o pH, tá? Mas ele não influencia, pelo contrário, ele até otimiza a absorção de nutrientes, tá? Uma outra, faço meu substrato, um monte de perguntas sobre substrato, são as perguntas que chegaram primeiro, devem ter outras. Faço meu substrato com casca de cupim, carvão, terra e um pouco de areia, mas vejo que ela não cria raízes. Poxa, aí a gente precisa dar uma olhada direito nisso. Eu não quero entrar em detalhes do substrato, assim, de repente me manda um direct, eu vou tentar te ajudar no direct, mas no curso a gente vai falar, claro. Vou pegar e até bom você deu uma dica aqui de cupim, de casa de cupim. Muita gente usa casa de cupim e é muito bacana, nunca usei não. Mas aquele material da casa de cupim triturado, quando você faz assim, ele dá uma drenagem, aumenta a drenagem do substrato, que fica uma beleza. Eu tenho vontade de experimentar isso. Mas a gente fala disso melhor no curso, e se você quiser me mandar um direct no Instagram, a gente trocar alguma ideia sobre isso. E uma pergunta também sobre substrato, qual o substrato ideal? Eu falei disso, né? Que não existe o substrato ideal. Existe o substrato ideal para mim, que é diferente do substrato ideal para você, né? É importante você aprender o conceito do substrato, né? A função do substrato, para que ele existe, quais são os riscos envolvidos em um substrato ruim, o que cada elemento traz para essa composição, para esse substrato. E aí você aprender a dosar e fazer e montar seu substrato. Eu posso dizer o meu substrato, como é que eu faço, e está até disponível aí no Instagram. Mas é o meu substrato. Pode ser que ele não funcione para você, tá? E mais uma vez no curso a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre o substrato, como fazer essa composição, a lógica que está por trás disso, e você vai aprender e vai tirar isso de letra, tá? Vai fazer seus testes, de repente você tem um componente ali que eu não tenho, enfim.
e que você diz, poxa, isso aqui pode ser bacana, vou usar. E eu vou estar também disponível para te ajudar nisso. Ó, Cristiano, posso usar isso aqui? O que é que você acha? Porra, acho legal, vai em frente. Ó, vá com cuidado. Não sei, eu não usaria. Ou usaria, mas faria uma coisa antes, trataria esse componente antes de usar no substrato. Enfim, eu vou te ajudar com isso no curso, tá? O curso, ele é interativo, tá? Eu não vou estar falando sem interação, não. Vou estar respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, tá? Se não der tempo de tirar dúvida ao vivo, eu vou tirar todas as dúvidas posteriormente, responder os e-mails, mandar por e-mail, tá? Então, vamos lá. Mais perguntas. A Yaran está dizendo aqui que o pó azul deve ser o Peter. Pode ser, Yaran. Duda, você usa NPK? Não uso diretamente o NPK. O NPK tem diversas formulações de NPK, tá? O mais conhecido é o 10-10-10. Tem gente que usa, eu não uso muito o 10-10-10, tá? Eu acho que ele tem uma quantidade de nitrogênio muito grande. Mas também depende da fase da planta, depende do que eu queira para aquela planta, tá? O nitrogênio tem uma função. Se você bota ele muito nitrogênio, ele vai ter um impacto X na planta ali, então eu tenho que dosar isso bem, tem alguns casos que eu posso usar. Mas o 10-10-10 eu não gosto muito de usar, tá, Duda? Você foi meio genérico, o NPK, enfim, pode ter várias formulações, tá? Mariana disse, eu tô com a rosa do deserto de 7 anos, estou tentando salvá-la, já li tudo e comprei o que precisa, ela está muito feia, mas viva. Qual a dica para replantar? Eita! Pois provavelmente você está cometendo um dos 7 erros que eu falei hoje aqui, tá? E entrar em detalhes sobre cada um desses assuntos é muito complicado nesse tempo que a gente tem disponível aqui, tá? Mas pode ter certeza que no curso você vai sair com esse domínio, né? Com essa consciência do que é que você precisa fazer, realmente, tá? Duda, internet você encontra um monte de fórmula milagrosa. Exatamente. E eu já segui muitas delas, tá? Eu imagino que vocês também já. Mas já quebrei a cara muitas vezes também. Muitas vezes. Hoje eu sou muito mais cuidadoso em seguir essas ideias mirabolantes de internet. Mas enfim. Todo dia eu recebo, você viu o vídeo de não sei quem, ela usou não sei o que para combater tal coisa. Eu digo, sim, ela mostrou o resultado? Ou só mostrou o vídeo eu fazendo, aplicando? Eu acho que ainda não mostrou o resultado, porque não deve ter tido resultado ainda. Eu fiz, então espere ela publicar o vídeo dizendo se funcionou ou se não funcionou, porque é cada loucura, cada ideia mirabolante, como o Duda disse, que não é bem por aí, né? Fernanda, eu uso somente uma mistura pronta de farinha de osso com torta de mamona. É o suficiente? Porque minha cidade não encontra outras opções. Fernanda, se na sua cidade você não encontra outras opções, a internet está aí para você encontrar o que você quiser, né? Você entra no Mercado Livre, você compra o que você quiser, tá? Então, essa não é desculpa, tá? E quanto a farinha de osso e torta de mamona, os dois são adubos que têm nutrientes interessantes, tá? A farinha de osso tem muito fósforo, que é fundamental, tem potássio também, mas tem muito fósforo. E a torta de mamona tem nitrogênio, é muito rica em nitrogênio, tem que ter cuidado. Além disso, ela nem sempre vem ela não vem 100% decomposta, então isso pode atrair fungo. Enfim, eu tenho cuidado, eu não uso torta de mamona, tá? Mas dá para usar com cuidado. Thalita, se podar, posso aproveitar o galho que foi cortado? Pode, Thalita. Eu falo sempre disso lá nos stories, tá? Eu uso areia grossa, areia lavada, como chama, e planto os galinhos ali, rego pouco, deixo na sombra. Muitos deles enraizam, tá? Hanna, eu sempre podei quando via que precisava, mas na última poda nenhum dos galinhos fez muda. E vi em alguns locais que só pode em lua crescente. Isso procede? Veja bem, aí isso divide as opiniões dos produtores, né? Tem gente que acredita no poder da Lua, que a Lua exerce uma influência na Terra. Eu acredito, pessoalmente, tá? Exerce nas marés, exerce nos animais, exerce no ciclo menstrual da mulher, enfim. Normalmente a planta, ou a Lua exerce uma influência muito grande sobre as águas, né? Sobre os líquidos. E a rosa do deserto tem seiva, é feita de líquido ali também. Então ela sim exerce uma influência e se recomenda que se pode
na lua crescente, mas eu podo quando eu consigo podar. Eu tenho o meu avisozinho de lua crescente na agenda, e se eu posso esperar, eu espero, tá? Tipo, poxa, hoje eu tô a fim de podar, mas deixa eu ver quando vai ser a próxima lua crescente, podo na lua crescente. Mas se eu não tiver tempo, eu podo naquele dia mesmo, e vai, tá? E se você podou e não brotou, não teve brotação, poda de novo. Espera a lua crescente, poda de novo, não tem problema nenhum. Fazer uma segunda poda em cima dessa, não tem problema nenhum, tá? Espera a lua crescente, dá uma adubada nela, tá? Bota bastante potássio para fortalecer a planta. E chegar na lua crescente, você corta de novo, poda de novo e espera uma nova brotação, tá? William, eu já vi um vídeo que se poda as rosas do deserto nos meses sem R. Isso se fala de uma forma geral, William. Para as frutíferas se fala isso também, maio, junho, julho e agosto. Eu acho que depende muito da sua região, depende muito do seu clima. Eu não sigo muito isso não, tá? Ana Paula, minhas rosas do deserto estavam lindas. Aí resolvi levantar o caldex, foi minha sorte. As raízes estavam todas podres. As 4 rosas. Chorei muito, mas estou aprendendo cada dia mais com você. Pois é, Ana Paula, é isso, sabe? Você precisa identificar imediatamente. Se você não tivesse, provavelmente você não tivesse visto meu vídeo e não tivesse tido coragem de fazer o levantamento das suas plantas, você já teria perdido todas elas, tá? Porque quando você percebesse que a podridão existia, já ia ser tarde demais, foi o que aconteceu comigo, tá? Então vamos estar atento a isso. O levantamento de raiz serve para isso também, tá? Para tirar a planta da terra, diminuir o risco e para você ter o contato com a raiz. Se as raízes estiverem saudáveis, 99% de chance da planta estar saudável, tá? Raízes saudáveis, plantas saudáveis, tá? Vamos lá, mais perguntas. Quem quer saber mais alguma coisa? Estou com uma plantinha Leonora, estou com uma plantinha que está com as folhas sem brilho, acinzentadas, enrolando as folhas. Ó, enrolar a folha é um sintoma clássico de algum inseto sugando, tá? Quando o inseto vai e suga, a folha enrola. Pode ser na raiz, pode ser nos galhos, pode ser na flor, nas folhas. Então, dá uma atenção, dá uma olhada com mais calma, com detalhes, se você não encontra aí alguma praga na sua planta, tá? William, fertilizante 4-20-12, ele é bom? É uma boa formulação, tá? Tem que ver a quantidade que você usa para não usar demais e nem usar de menos, tá? Wagner, o substrato que a planta já foi plantado pode ser reciclado novamente, reutilizado? Eu não faço isso. Eu não faço isso. Porque geralmente quando eu tiro minha planta do substrato, por 2 razões. Uma, porque ela já está pedindo um vaso novo, então ela está naquele substrato há muito tempo, provavelmente há 1 ano, tá? Que é mais ou menos a frequência que eu uso para fazer transplante, para cuidar de raiz, é 1 vez por ano, então já está muito tempo naquele substrato, eu uso fertilizante químico, então aquilo vai tornando o substrato mais ácido com o tempo, vai acidificando o substrato, então não é bom para a planta. Então, ou outro caso que eu tenho desconfiança de alguma praga ali, uma cochonilha de raiz, alguma coisa, então para que reutilizar esse substrato, né? Tem gente que pega isso, joga no forno, esquenta o substrato a uma temperatura altíssima para reutilizar. Eu não reutilizo, tá? Desplantei, tirei a planta do vaso, esse substrato vai para o lixo. Eu uso substrato novo, Wagner. Carolina, não estou conseguindo acessar o link, verdade? Deixa eu botar o link aqui de novo para vocês, porque isso sim é grave. Você não está conseguindo acessar o link, é grave. Pessoal, mais perguntas? Estamos chegando na hora, né? 1 hora e tanto já de curso. Ó, vou fazer aqui, ó, vou escrever aqui para vocês o link do curso, tá? Ó, Cristiano Andrade aí, ó, meu comentário, tá? Vou botar ele fixo em cima, para quem não conseguir apertar o botão lá, ter acesso ao link aí pelo comentário, beleza? Vamos lá, mais comentários. Danilo, não consegui ouvir todos os 7 erros. Me fala quais são os 4 primeiros, por favor. Rapidinho, não dá atenção ao substrato. Seu substrato é a coisa mais importante do seu cultivo. Não expor suas plantas suficientemente ao sol. Tem gente que tem medo de botar no sol, porque acha que vai queimar, porque acha que o sol é muito quente e tal. Quanto mais sol, melhor, com certos cuidados, mas aí eu não vou ter tempo de falar tudo de novo para você, tá? Que mais? Quais foram os erros? Me ajuda aí, pessoal. Regar pouco. Então, esse mito de que rosa do deserto não gosta de água, que você tem que botar pouquinho, 1 vez por semana, não existe. Ela não gosta de substrato encharcado, mas de água ela gosta e precisa de água, tá? Mas também tem detalhes nisso aí, que agora não vai dar tempo de falar aqui, a gente aborda isso no curso também, tá?
E o quarto é não adubar. Você precisa adubar, sua planta precisa de nutrientes, ela precisa, é como se ela estivesse comendo aquilo ali, você precisa comer, né? Agora, adubar demais é a mesma coisa de comer demais, você vai ficar gordo, doente, então, e comer mal, comer uma coisa que não deveria comer também vai te deixar doente, então adubar é a mesma coisa, você precisa adubar, mas precisa adubar corretamente, numa quantidade ótima, tá? Esses foram os 4 erros, beleza, Danilo? Tomara que você tenha ouvido os outros. Rodrigo, ao podar a canela em pó é mesmo uma boa proteção à planta? É. Tem gente que diz que não precisa. Eu gosto. A canela ela tem um poder fungicida, repelente, repele de uma certa forma as pragas, então é sim. Eu não gosto muito de usar canela nas raízes, tá? Já usei muito no começo, hoje eu não uso muito mais. Eu prefiro já usar fungicida ou até selar com cola instantânea, porque eu acho que a canela também é orgânico, ela tem um poder também de atração, de certa forma, ali, não para aquele lugar, mas para o ambiente, de atrair micro-organismos e tal. Enfim, já li muito sobre isso, tem gente que usa, tem gente que não usa, é uma opção minha não usar, tá? Na raiz, mas na poda eu sempre uso. Podei, canela em pó, tá? Thaís Miranda, eu consegui comprar, entrei no link acima agora, seja bem-vinda. Nos vemos lá na próxima aula, tá? A primeira aula, pessoal, eu estou marcando ela para o dia 25 de maio, tá? Para o sábado 25 de maio, ou seja, não no próximo, o outro. E aí, a partir daí, 4 sábados seguidos, tá? O que acontece se você não puder assistir uma das aulas ao vivo, não tem problema, essa aula vai ser gravada e vai estar disponível numa área de usuário para você com login e senha, você pode acessar a hora que você quiser, ver quantas vezes você quiser e fazer perguntas e eu te responder por e-mail, enfim, pela ferramenta lá do curso. Então você não vai ficar com dúvidas, eu vou responder todas as dúvidas relacionadas ao curso, tá? E você vai ter acesso a esse curso o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser, tá bom? Nádia, minhas mudas não desenvolvem muito as raízes, o que fazer? Bom, é um assunto do curso, é esse manejo de mudinhas, tá? Precisa ver qual é o substrato em que ela está plantada, precisa ver a exposição ao sol, precisa ver quantas vezes você está regando, precisa ver qual fertilizante que você está usando, tudo está dentro desse conhecimento, né, consolidado, mais amplo, que você vai ter no curso, e eu gravo muitas vezes stories sobre isso, tá? É um tema bacana para gravar um story mais na frente e tal. O problema dos stories e da ferramenta do Instagram é que você não consegue estruturar uma lógica de pensamento, né? Um método. É muito difícil, então fica tudo muito solto ali. E eu gosto dessa coisa do método, do passo a passo. Eu acho que as pessoas aprendem melhor assim, né? Por isso o curso, eu recomendo bastante, tá? E é isso, pessoal. Deixa eu ler mais algumas perguntas aqui, mas a gente está chegando ao final, 1h30 quase já de aula. Poliana, como fazer para obter sucesso nos enxertos? Também não consegui ver os 7 erros. Chegou tarde, Poliana. Mas assim, eu falei dos 4 primeiros na estante, para o seu colega aí que também não tinha conseguido. Os outros são a urgência no tratamento dos problemas, nas pragas, não ter a devida urgência, não podar regularmente e não fazer levantamento de raízes regularmente. Aí eu falei um pouco sobre cada um desses erros, disse o porquê, né, daquilo ser um erro e infelizmente eu não vou conseguir falar de novo aqui, tá? E como fazer para obter mais sucesso nos enxertos? Isso está no guia Enxertando e Agregando Valor às Suas Plantas, que está incluído no curso como bônus, tá? Vai ser um guia explicando a fazer o enxerto, alguns métodos de enxertia, garfagem, pressão, cola, tá? Para você identificar qual que funciona melhor para você, o que você acha mais fácil. Alguns deles precisam de uma certa habilidade manual, uns mais, outros menos. Tem a questão de exposição, de umidade, enfim, tem uma técnica envolvida aí na enxertia que a gente vai falar melhor lá no curso, tá bom? Quem mais? Bom, é isso, pessoal. As últimas perguntas. Rodrigo, a partir de quantos pares de folhas posso podar minha muda? A gente define que a partir de 6, 7 pares a gente pode fazer uma primeira poda, tá? E depende um pouco da sua intenção com aquela muda, né? Você pode podar antes disso, pode podar depois disso, pode podar um pouco mais em cima, pode podar um pouco mais embaixo. Depende um pouco da sua intenção com aquela muda, tá? Isso está no conteúdo do curso também.
Débora, eu perdi a aula porque eu achei que era 11 horas. Porra, Débora. Poderia repetir somente o título dos 7 erros? Faz o seguinte, me manda um direct que a gente já está chegando no limite da gente de horário, tá? 11h25, eu tinha colocado o meu limite como 11h20, já passamos da hora. Queria agradecer a presença de vocês num sábado de manhã, que não é todo mundo que consegue reservar esse tempo num sábado de manhã para ficar tanto tempo aqui batendo esse papo, né? De 10 às 11h25, então muito obrigado pela presença, tá? Vou tentar repetir esses bate-papos em outros momentos. Vou, de repente, experimentar fazer em outros horários, durante a semana à noite, para ver se outras pessoas conseguem participar, tá? Foi um prazer, adorei, espero que vocês tenham gostado muito, tá? Quem quiser seguir comigo num processo mais detalhado e dar um passo a mais no seu cultivo, recomendo que clique aqui nesse botãozinho, ó, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, comprar agora, ou nesse link que eu coloquei no chat, tá? E entre nessa primeira turma, que é uma turma muito especial, tá? Esse primeiro curso vai ser ao vivo, então eu vou pegar na mão mesmo de cada pessoa ali, a gente vai adaptar o curso às necessidades de cada um, né, dentro do possível, para que isso também não se estenda tanto. E para essa primeira turma eu estou fazendo uma oferta muito especial, tá? Tem 3 bônus incríveis lá. Tem esse bônus que é o... ganha uma renda extra com seu hobby pode gerar uma renda extra, que só esse bônus vai ser vendido daqui a algum tempo por R$470. Esse curso, o preço dele é R$470, tá? Eu acho que daqui a 1 mês e meio, 2 meses, esse curso vai estar disponível por R$470. Se você quiser deixar para comprar ele lá na frente, você pode, mas se você aproveitar essa oferta de agora, você tem ele gratuitamente. Então é uma escolha. E sabendo que você tem 30 dias para exercer o seu direito de garantia. Não gostou do que está aprendendo, não gostou da aula, que eu espero que não aconteça, mas se não gostou, manda um e-mail e te devolvo o dinheiro. Não precisa me dizer porquê, não precisa se justificar, não precisa ficar com vergonha, não. Manda, não gostei, pronto, quero meu dinheiro de volta, pronto. Então não tem risco nenhum, né? Basicamente não tem risco nenhum. E eu sei que vocês todos vão adorar, e eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês, tá bom? Bom dia, nos vemos lá no Instagram ou no Facebook, tá? Até logo. Valeu, pessoal. E quem disse que eu sei como é que para? Enquanto isso, eu tô aqui com vocês. Finalizar. Até logo, pessoal. Até a próxima.